Salve Maria, pessoal, eu sou Gustavo Queiroga, estamos começando mais um episódio do Ecclesian Cast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus e o amor de Maria, eu sou Juninho Alves e estaremos juntos nessa jornada em busca dos tesouros da fé católica. E hoje com um tema super interessante, muitas pessoas com certeza vão se aproximar desse tema, que talvez não tenham conhecimento. E hoje a gente traz aqui para dividir conosco esse tema sobre a importância do matrimônio, né? O que a igreja julga sobre a questão do matrimônio ser declarado nulo ou ser válido. Conosco, aqui da nossa diocese, eu vou deixar que ele se apresente com o currículo dele, porque o homem currículo é grande, viu? Não vou nem me arriscar, porque senão eu vou tropeçar nas palavras aqui. Mas, Padre Luiz Carlos, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado nosso convite no Ecclesian Cast. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Depende de quando esteja assistindo. Seja bom, né, Padre? Assistindo esse podcast maravilhoso aqui. Eu fico muito feliz e lisonjeado de estar aqui com essas duas pessoas aqui, o Gustavo e o Juninho, que me fizeram esse convite aqui. Eu fico feliz de estar com vocês e partilhar um pouco de conhecimento, partilhar do Evangelho e viver, claro, esse apostolado nas mídias sociais, nas redes sociais. E de antemão já parabenizo aos dois e a todos aqueles que fazem parte dessa rede de evangelização. Nós que nos sentimos honrados, né, Gugu, de receber Padre Luiz Carlos aqui conosco, né? Honrados também estamos se você for inscrito no nosso canal. Se não for, tudo bem. Mas, por favor, se não for, se inscreva. Curta já o vídeo agora. A gente tá aí lutando para chegar nos 100 mil inscritos, né? Estamos pertinho. A preço de hoje, na gravação hoje, também com 92.500. Quase 93, ou seja, já, quem sabe quando você assistir já tá os 100, né? É. Mas não se confie não. Se inscreva agora, se não for inscrito ainda. Curta o vídeo e Compartilha aí para todo mundo. compartilhe para todo mundo. Hoje o episódio tá demais. O tema vai ser sensacional. E aí, graças a Deus, né, a Divina Providência, o padre falou bem essa palavra apostolado, né? O Ecclesian Cast é um apostolado, um chamado de Deus. Não nasceu de vontade nossa. Nosso Senhor foi nos chamando. Daqui a pouco estávamos aqui e daqui a pouquinho vamos completar um ano, né? Isso aí. Graças a Deus, nesse quase um ano, nós tivemos parceiros, empresas e pessoas que acreditam na nossa proposta de evangelização, no nosso apostolado, que nos apoiam. Então, deixa eu falar aqui daquela que é pioneira, tá conosco desde o início. A Toda Tua Maria, né? Para você que já é consagrado ou quer se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís Gnão de Montfort, você pode adquirir sua cadeia de consagração com as lojas Toda Tua Maria. Tá aí o link, tá aí o QR Code, aponta para lá, você vai pro Instagram, link da bio, WhatsApp, e lá diz, ó, eu quero meus 10% de desconto que o Ecclesian Cast bancou. Tá bancado o desconto, você vai ter lá a possibilidade de comprar não só as cadeias, mas também pulseiras, medalhas e muitos outros produtos dedicados à devoção à Nossa Senhora. Eu gosto sempre de dar esse alerta aqui, pessoal, essa dica, de que você pode customizar a sua cadeia, né? Então, sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, das Graças, de Guadalupe, você escolhe qual a denominação mariana que você tem mais afeição e você customiza a sua cadeia. Pode colocar São Miguel, Padre Pio, São Bento, enfim. Fique à vontade para reforçar a proteção lá na sua cadeia. Claro que seja uma prática exterior, mas acima de tudo, interior. E a Toda Tua Maria nos ajuda nisso desde o início do Ecclesian Cast. O Ecclesian Cast também é saúde pública, viu, Guga? Sabia disso? Estamos aqui nesse estúdio maravilhoso, né? Essa iluminação aqui incrível, mas estamos expostos à iluminação, à câmera, tela de celular, Telas, né? tablet. Quem assiste é o Rosário da Madrugada com o Frei Gilson, com as irmãs Chuto Hesse. Tá lá de madrugada com os olhos, né? Nossa vista precisa de reposição de vitaminas. Não só o nosso corpo, mas também a nossa visão. E aí, a nossa parceira do Ecclesian Cast, o pessoal da Eleve, desenvolveu aí, já há 7 anos, um suplemento natural, desenvolvido por especialistas, recomendado pelos melhores oftalmologistas, tá? Vou só falar alguns nomes aqui. Ele tem luteína, esse aqui não vou arriscar não, que eu vou errar. Zeaquicitancina, errei. Zinco, silênio, cobre, vitamina D e E. E assim, funcionam como uma proteção, mas também eles conseguem dar retardar o desgaste da idade, que é natural, né? Quem passou dos 40, né? E toda essa exposição que a gente passou aqui, para que você consiga estar com a vista ok para maratonar Mais de 40 episódios. todos os aí, episódios do Ecclesian Cast, né? Além dos cortes, tem um canal de cortes também, viu? Se liga lá que a gente tá começando a postar também os cortes lá. Já curte, se inscreve. Toda a rede do Ecclesian Cast, Instagram, TikTok, estão essas mídias todas presentes. O cupom vai estar aí? Tem cupom? Tem o desconto? Cupom Ecclesian de desconto aí no suplemento da Eleve. E além do QR Code, Cássio está colocando na tela aí, tem um íconezinho que tem o WhatsApp para você entrar no Eleve Senior, que é um grupo onde você tem informações sobre dicas de saúde e também sobre os outros suplementos que a Eleve tem. Não só o Lever 4.0, que é esse que eu falei da vista, mas outra gama de
suplementos também. Então, nossa parceira do EcclesianCast, valeu a galera da Eleve que está conosco aqui, evangelizando. E você pode também ofertar, né, e colaborar com a gente através do QR Code, que a gente vai colocar agora aqui na tela. Cássio vai colocar. Você aponta o celular lá e pode colaborar com a gente com aquilo que tocar o seu coração. É isso, então vamos começar. Eu vou pedir agora, a gente fez só a recepção, né, para Padre Luiz Carlos. Eu vou tentar chamar de Padre Luiz Carlos ao longo do EcclesianCast, mas se escapar um Luizinho no meio do caminho, tá perdoado, né, Padre? Padre, fale um pouquinho, por favor, como que o senhor chegou, né, nesse posto, nesse cargo na diocese, que a gente vai falar sobre essa questão do Tribunal Eclesiástico, mas para chegar lá teve muita história, né? Muita história, muita dedicação, estudo, preparo, graça de Deus também. Mas conta um pouquinho do currículo do senhor pra gente. Juninho, olha, uma coisa interessante aqui, ele foi para Padre Luiz Carlos, né? Tá, é mais sério, né? Mas a turma é Carlinhos, em casa amanhã Carlinhos, é Padre Luizinho, enfim, Padre Luiz Carlos aí. Bom, enfim, eu sou natural aqui da cidade de João Pessoa e toda a minha vida foi um pouco precedente ao estudo digamos, do direito canônico, né? Eu fiz faculdade de Direito Civil aqui na Paraíba, enveredei também por um mestrado nessa área também. Depois surgiu a vocação ao sacerdócio e depois de alguns anos de ministério, o arcebispo emérito aqui da Paraíba pediu para que eu completasse os estudos em Direito Canônico. E aí foram quase 6 anos na cidade de Roma estudando. Roma é interessante para nós que somos católicos, que ali cheira, né, respira um pouco da apostolicidade da Igreja Universal, né? Então, diria que os maiores centros de ensino teológicos hoje no mundo estão para nós católicos ali, né? Não só em Roma, claro, muitas faculdades também muito boas, né? Na Espanha, na França, na Alemanha, em diversos lugares do mundo. Mas Roma tem esse quê especial porque, digamos, ali está a sede de Pedro, ali está, né? Você convive diretamente com essa gama de autoridades eclesiásticas e fiéis que peregrinam até a cidade eterna para escutar o magistério do Papa. E eu tive a oportunidade de ficar ali, digamos assim... Aliás, boa parte dos padres católicos, né, quando vão se especializar em alguma área, normalmente os bispos enviam para universidades, faculdades que estão ali na cidade de Roma, né? E eu tive a oportunidade, diria a graça também, enquanto cristão, de estar em Roma de 5 anos e meio, 6 anos, e lá eu concluí os meus estudos, especializei-me em Direito Canônico, fiz o mestrado, de lá a igreja pediu que continuasse, enveredei também com um doutorado, e enfim. E foram coisas que Deus vai pedindo para a vida da gente, a partir da igreja, de pessoas, e bispos, e autoridades, e quando nós vamos nos abrindo, digamos, aquilo que entendemos que aquilo é um projeto de Deus, então Deus, vai utilizando aquilo a serviço da igreja, a serviço do povo de Deus, a serviço da humanização. Então, eu entendo que o estudo, né, e a especialização, seja ela qual for, dentro da área da teologia, é algo que está a serviço da humanidade. E para nós católicos, o estudo está a serviço da igreja, está a serviço dos fiéis, está a serviço da humanização e de levar, claro, e de fazer com que as pessoas se aproximem mais do Evangelho, da palavra de Deus, né? Então, o interesse é esse. Então, voltando, digamos aí, depois de Roma, de 6 anos aí, eu cheguei lá em 2009, né? Então, fiquei em 2009, 10, 11, 12, 13, voltei para o Brasil já pertinho aí, 2014. E aí, quando a gente já retorna, já entra com uma série de atividades, de serviços, né? Já caí no Seminário Arquidiocesano da Paraíba, né? Eu já tenho aí quase não, 25 padres formados durante 10 anos de seminário. E lá você entra também, claro, no seminário, na parte acadêmica. E nós que somos padres, eu também não consigo viver, digamos assim, sem estar perto de uma comunidade, de pessoas que a gente celebre, que a gente, né, celebre a Eucaristia. Então, a minha vida, ao retornar de Roma, enveredou-se um pouquinho por esse caminho acadêmico aqui no Brasil também com aulas. Atualmente eu dou aula na Faculdade de Direito Canônico de São Paulo, que é um centro, um mestrado que está ali associado à PUC do Ipiranga, no mesmo prédio. Esses dias mesmo estava dando aula em Belém também, que é um curso de extensão lá do mestrado de Direito Canônico em São Paulo. E, enfim, aqui na Unicap, em Recife, também nós temos lá uma turma de mestrado também lá com também 26 alunos. E de modo que ao retornar, a minha vida está dentro do universo acadêmico, oferecendo aulas não só aqui em João Pessoa, mas também em Recife, São Paulo, Belém, sempre na área do direito canônico. Foi uma área que
caminhou comigo, né? Eu diria que eu encontrei a alegria maior, digamos assim, do direito, do estudo das ciências jurídicas, sociais e jurídicas, a partir da minha vocação sacerdotal. Digamos, anterior à descoberta do meu chamado, da minha vocação, eu estudei direito civil na área, porque boa parte da minha família, os meus tios, sobretudo parte do meu pai, eram formados nessa área, então, alguns magistrados aqui na Paraíba. Então, fui um pouco meio que caminhando, mas a descoberta da vocação me fez rever toda a minha história e rever, sobretudo, esse universo jurídico, para mim, que hoje em dia é aquilo que eu coloco à disposição da igreja, a serviço da igreja. Então, tem esse lado da docência e tem também um lado, diria, aquilo que a gente vai entrar daqui a pouquinho aí nas conversas, né? Quem está em casa ainda tem muita coisa boa para a gente tratar hoje, mas aquilo que toca diretamente os tribunais eclesiásticos, né? O Padre Luiz, a igreja tem tribunal? Tem. Né? Quase 99% são ações relacionadas à nulidade do sagrado vínculo do matrimônio. Agora, claro, a gente trabalha na área que trabalho, né? A gente atua muito nas relações entre igreja e Estado. Atualmente, né, uma matéria que, digamos, não me atrai, nem tampouco gosto muito de trabalhar com isso, mas de vez em quando a gente tem que pegar casos penais também, no âmbito canônico, relacionados a ministros da igreja, enfim. São situações que aparecem também atualmente, eventualmente, mas que surgem, digamos, também. Mas diria que 99% do meu trabalho nos tribunais eclesiásticos são relacionados a processos de nulidade do sagrado vínculo do matrimônio. Né? Aquilo que nós chamamos de sagrado vínculo do matrimônio, digamos, o matrimônio, digamos, entre os 7 sacramentos da Igreja Católica. Daqui a pouco a gente vai poder aprofundar um pouco as raízes bíblicas, digamos assim, do matrimônio, de por que a Igreja entende o matrimônio enquanto sacramento, enquanto um sinal de Deus para a vida do casal. Também esse matrimônio, em alguns casos, também pode ser viciado em nulidade. O tribunal atua nesse ambiente investigativo para tentar entender se de fato, né, aquela realidade, aquela ação litúrgica celebrada, né, pelos fiéis, diante de todo um aparato, às vezes de um templo bonito, de pessoas, de fato aquilo correspondeu à verdade, né? Ou seja, as palavras que foram proferidas pelos nubentes naquele ato, ali de fato aquilo corresponde digamos, ao ânimos interno de cada um, e de fato foi um matrimônio válido diante de Deus, e portanto aquilo que Deus uniu o homem não separe. Bom, mas a minha vida hoje, Guga, Juninho e pessoal aí que acompanha vocês, essa gente bonita e, né, maravilhosa que está aí no podcast, mas é isso, é um pouco desenvolvida nessas áreas, né? Seja no âmbito da docência, atualmente ainda no âmbito da formação dos padres da nossa arquidiocese, e também nessa área dos tribunais eclesiásticos, né? Que também eu me divido um pouco nesses 3 ambientes e, claro, tentando oferecer de mim e as pessoas que se relacionam comigo, padres, amigos, leigos, né? Sabe que eu gosto muito da igreja de estar com vocês, assim, né? Gosto de padre também, mas gosto muito de leigos, assim. Eu me sinto muito bem com a turma aqui, né? Que é muito próximo a nós pelo sacerdócio batismal, né? Vocês são, uma vez batizados, são sacerdotes também, né? Recebem esse munus de Deus, e eu me sinto muito bem perto de vocês. Eu não sei se porque também a minha espiritualidade é muito, digamos, sou padre, mas a minha espiritualidade, digamos, eu sou padre diocesano, então é uma espiritualidade também muito laical, assim, muito secular, né? Então, para mim, eu gosto muito de estar perto de vocês. Mas a minha vida é essa. Então, é seminário hoje, processo formativo, tribunais eclesiásticos e docência na área do direito canônico, enfim, nas diversas áreas aí do direito canônico. E para dizer, na área da docência, né, na docência do direito canônico, é uma área que tem crescido muito no Brasil. Nós não tínhamos muitos centros de direito canônico, nem muitos estudantes interessados para isso. Basta dizer para vocês, por exemplo, que aqui, pertinho da gente aqui em Recife, na Unicap, nós temos 26 alunos do mestrado de direito canônico. Belém, onde estive aí há mais ou menos 20, também 3 alunos também. Então, é uma área que tem crescido muito. Por que tem crescido? Porque as pessoas têm procurado ajuda da igreja nessa área, sobretudo para terem da igreja católica, né? A gente tem que dizer hoje em dia, católica, apostólica, romana, um juízo acerca do estado de vida, né? Porque quando as pessoas procuram um tribunal eclesiástico, elas querem saber de fato, olha, qual é o meu estado de vida? O que a igreja entende acerca do meu estado de vida?
né? Não é nem tanto, não é nem que a nulidade seja um direito às pessoas, mas as pessoas tinham o direito de peticionar, né? De pedir que a igreja se manifeste acerca do estado de vida delas. Olha, isso aqui, esse ato, né, que eu constituí, isso aqui de fato é um ato válido, é um verdadeiro matrimônio, não é? Normalmente as pessoas quando nos procuram já vem a partir de um falecimento do amor, né? Porque as pessoas se casam, mas por diversas situações relacionadas ao pecado, à falta de cultivar, né, a amizade da pessoa que você ama, de cultivar o outro. O amor, ele é dinâmico na nossa vida. Então, assim como as amizades também. Então, essa dinamicidade que é própria do amor conjugal, ele precisa crescer na vida nossa. Então, os casais, eu estava falando com o Guga agora há pouco, ele vai casar que é um mês, né? Tem que aprender a cultivar o amor da tua esposa, né? Mais e mais, porque cada tempo que passa, eu não sei se eu disse para vocês, meu pai faleceu dia 31 de maio, que foi Nossa Senhora que veio pegá-lo. Papai morreu depois, tem 1 ano de falecido, né? Papai foi um homem que viveu com a minha mãe 60 anos. E meus pais eram apaixonados um pelo outro. Tanto meu pai como minha mãe. Meu pai era um homem apaixonado por minha mãe. Assim, era um homem completamente... Você sabe que o homem gostava, não sei se aconteceu isso com você, mas nós, os homens, né, vão ficando mais velhos. No início, o homem é o provedor da casa, mas depois eles vão ficando muito mais dependentes da mulher. É a mulher que vai organizando as coisas, é a esposa que vai ditando um pouco as regras. Quanto mais o tempo vai passando, mais o homem vai ficando mais dependente dela. E foi assim com o papai. Papai, quando já estava no finalzinho da vida dele, né, era um homem completamente dependente da minha mãe. E se amavam demais, e mais, e mais. Você veja que o amor, na sua dinâmica, no caso deles, ele foi crescendo, ele foi aumentando. E ele vai se reconfigurando esse amor, né? Vai passando, às vezes, de um amor mais ligado ao eros, à sexualidade, e vai ficando uma amizade tão profunda, né? Que é como é que a gente percebe aquela coisa lá do Gênesis, né? A una caro, né? A uma só carne, né? Vai ficando isso mesmo. Vai ficando isso mesmo. Não sei esse podcast, se vocês passam em todo que é canto, mas aqui no Nordeste tem uma coisa que o pessoal diz assim, né? Aí quando um casal de idosozinho tá há muito tempo juntos, aí de repente, sei lá, ele morre ou a esposa morre. Depois, quando é com um mês depois, aí vem e morre a outra parte. Veio buscar, né? Não tem nada a ver buscar. É porque quando a gente vive 60 anos com alguém, 70 anos, sei lá quanto tempo, 50 anos, quando aquela pessoa parte, leva também um pedaço da gente. Então, se a gente não tem motivos, né, reais motivos para continuar vivendo, a gente vai definhando e a nossa vida vai se esvanindo também. Então, mas esse é o amor, né? Esse é o amor conjugal. Se vocês pararem para dizer assim, Padre Luiz, o que é o amor conjugal, né? Está falando de tanta coisa aqui, mas o que é o amor conjugal? Os estudiosos dizem assim, né, que se a gente pudesse resumir uma única palavra, né, o amor que une um homem e uma mulher, essa palavra você podia falar de cumplicidade, de sexo, de paixão, de reciprocidade, uma série de coisas. Mas se a gente pudesse resumir tudo isso aqui, talvez a palavra que resumisse seria amizade. Amor conjugal é uma amizade que tende a crescer. Claro, uma amizade formada por tantos elementos, né, ao longo da vida, né? E o amor faz parte da vida do casal. E tem também uma certa relevância jurídica na formação do vínculo conjugal. Para Luiz, a gente pode continuar casado sem amar a pessoa? Eu diria que pode, né? Mas precisa fazer um esforço grande para retomar os valores, o perdão, a resiliência, capacidade de recomeçar sempre, né? Isso é o amor, né, das pessoas. É uma realidade muito humana, né? Você imagina que o cristianismo, se vocês, eu estou falando muito aqui, acho que vocês querem falar. Fique à vontade. Mas, o povo adora quando o convidado fala, pode falar. Mas essa realidade é muito humana, minha gente. Olha, o amor entre homem e mulher é uma realidade muito humana e que a igreja, de certo modo, assume essa realidade. Assume por quê? Porque Deus assumiu desde o início, né? Deus assumiu o amor, a distinção sexual desde o início, né? Se tomarmos a revelação, né? A revelação, que o padre fala de revelação, ele fala de
da Sagrada Escritura, aquilo que está revelado por Deus na palavra de Deus. Então, você tem desde a tradição veterotestamentária, o Antigo Testamento, a tradição neotestamentária com o evento Jesus Cristo, né? Que marca ali essa passagem entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas se nós tomarmos desde de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você encontra lá Deus criando todas as coisas e criando como o ponto mais alto da sua criação o homem e a mulher. Né? Ah, padre, isso é um relato criacional que na época de Jesus já existiam outros relatos na cultura grega, na cultura pagã, na cultura... Sim, claro, mas está na palavra de Deus, isso é revelação para nós. Aquilo que foi preservado pela nossa tradição, né, pelo povo de Israel e depois com o evento Jesus. Então está lá, Deus criando e criando o homem e a mulher, né? Criando, abençoando a eles, né? Deus dá uma bênção a esse primeiro casal, né? Adão se sente só, né? Olha para tudo aquilo que Deus tinha criado, nada disso aqui, eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém que me complemente. Isso é o primeiro pedido, a oração peticional, digamos assim, de Adão, né? Esse homem não podia ficar só. Tudo que Deus havia criado, nada enchia a vida dele de beleza, né? Porque toda obra da criação é maravilhosa, mas faltava algo que completasse ele, né? Então, Deus cria, mas cria a partir dele, porque ele queria algo que completasse a ele. É por isso que quando Deus, na tradição escriturística, vai criar a mulher, eles façamos ela juntos. E aí tira ela de dentro dele. Né? Tira ela de dentro dele. E depois, quando Adão olha para ela, ele diz, olha, aqui eu me reconheço nisso aqui. Isso aqui me complementa. E é por isso que se você olhar o homem e a mulher, de certo modo, eles se complementam em tudo. Né? O homem mais instintivo, a mulher, às vezes, de maneira geral, parece ser mais racional, né? Os órgãos, né? Tudo se complementa entre isso. E, além disso, Deus dotou eles nessa distinção sexual e nessa complementariedade, né? Em vista da procriação. Né? Você imagina que coisa bonita, né? A capacidade de gerar vida, a partir desse encontro maravilhoso entre um homem e uma mulher, gerar vida, gerar outra, gerar filhos, né? E isso independente de você ser cristão ou não. Qual é a cultura que se vive no mundo hoje, que os casais, não obstante o relativismo em torno, sei lá, do matrimônio monogâmico, tantos casais que se casam hoje assim, olha, se der certo eu continuo. Mas vejam, a impressão que eu tenho é que mesmo que ninguém casa para separar amanhã. O homem, mesmo nas diversas tribos que nós encontramos aí, quando o padre fala de tribos, fala de segmentos da sociedade, de expressões da juventude, mas foi o anseio da alma da pessoa. A gente anseia por duas coisas na vida. Primeiro, por Deus, porque o ser humano é aberto ao transcendente, seja lá a religião que você creia e acredite. E segundo, o ser humano anseia por complementariedade. Evidentemente que aqui a gente não está entrando na questão de outros tipos de uniões, né, que também a igreja acolhe em alguns casos, respeita, integra, né? Mas a complementariedade da distinção sexual, isso aqui é um elemento paradigmático até para a própria humanidade. Né? A humanidade é feita a partir da distinção sexual. Isso aqui, e aí a humanidade evolui, ela, independente da religião, a partir dessa distinção sexual. Então, veja, a distinção sexual é um elemento paradigmático da própria sociedade, né? E a partir disso, Deus abençoa, né? Voltando ao tema da Sagrada Escritura, Deus abençoa esse casal. Desde de Gênesis capítulo 1, né? E depois toda a história, né, que vai se desenvolvendo a partir, na revelação, na base escriturística, a partir de como Deus intervém, né? Se nós pegarmos, por exemplo, aqueles livros proféticos, né, que são tantos na Sagrada Escritura, né? Oséias, Daniel, Isaías, toda a simbologia se dá, claro, ali a relação de Deus com Israel, né? Israel que às vezes era infiel e Deus permanecia fiel, a aliança, né? Tem textos maravilhosos ali, né?
Israel ainda era criança, eu amava e te colocava nos braços, você me traía. Quer ver, toda a linguagem simbólica traz por trás dele uma relação matrimonial. Né? Que aqui, claro, aqui a relação dos profetas está entre Javé, entre Deus e Israel. Mas é uma relação matrimonial. Claro, de desigualdade, né? De infidelidade de Javé, do povo, né? Que se ia à procura dos ídolos, da idolatria, do culto pagão, e Javé dizendo, olha, eu te amo, eu quero que você volte para mim, eu te coloco nos braços, né? E assim vai. Mas para dizer, no tema que nós estamos tratando, que por trás dessa simbologia profética, né, ali está também uma aliança de Deus com a humanidade, um matrimônio de Deus com a humanidade, e que também reflete essa união matrimonial entre o homem e a mulher. E isso, claro, se leva até digamos, o Novo Testamento com o evento Jesus Cristo. Né? Você veja que claro, Nosso Senhor, quando se encarna, né? A palavra de Deus se faz carne na pessoa do seu Filho e vem habitar no meio de nós. Essa palavra se faz, Cristo. E as palavras de Jesus são palavras que expressam a vontade de Deus para a humanidade. A ipsa verba iesus, né? E de vez em quando a gente está lendo o Evangelho e você encontra essa expressão em latim. Jesus disse, né? Ali são as mesmas palavras de Jesus, colocadas na boca dele a partir de um autor sagrado. Seja Marcos, Mateus, Lucas e São João, né? E sobretudo aqueles textos de tripla tradição que têm uma veracidade e uma força histórica maior. Textos que estão presentes, por exemplo, de tradição nos 3 sinóticos, enfim, nos evangelhos. Né? Mas ali as palavras de Jesus expressam a vontade de Deus para a humanidade. Né? Jesus vem ao mundo, essa palavra se encarna dentro de uma cultura perpassada por elementos religiosos e elementos também sociais, culturais, políticos. Né? O judaísmo presente. O matrimônio judaico é maravilhoso. Né? O matrimônio judeu, se a gente for falar sobre essa realidade de como se dava isso, né? João capítulo 2, né? Jesus estava numa festa de matrimônio em Caná, na Galileia. Veja, foi convidado para estar presente ali. Né? Vocês sabem que normalmente... Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Né? Fica à vontade. Fica à vontade. Se vocês querem que eu pare, você para. A gente não quer que o senhor pare, não. Pode falar. Mas para falar um pouquinho sobre essa realidade judaica, na qual Jesus também esteve presente, abençoando presente, o matrimônio judeu funcionava da seguinte forma. Né? Nós tínhamos aí, não sei, o de vocês hoje não funciona assim, né? Mas como era que funcionava essa realidade no universo judeu? Então, inicialmente tinham as promessas, que eram... alguém dizia, Padre Luiz, professor, mas as promessas é como noivado hoje, não. As promessas para o universo judaico já era o matrimônio. E que promessas eram essas? Eram aquelas em que, digamos, as famílias trocavam, se prometiam em casamento. Isso era o início. Aí você pergunta assim, Maria estava prometida em casamento. Né? Então, isso quer dizer que Nossa Senhora estava plenamente casada com São José. Isso aqui é a promessa. A promessa já era o matrimônio. Só que em um determinado momento, que aí podia demorar meses ou anos, acontecia a outra parte, que saiu um cortejo, né? Só resumindo aqui um pouco para vocês, saiu um cortejo, digamos assim, da família dela, e entre cantos e danças, eles iam até a família do varão, né? E ali acontecia as núpcias, a festa. E aí tem a história do moar também, que era justamente o dote, que o pai dele precisaria dar para a família dela, né? E aí, chegando nessa festa, começavam as núpcias de fato. E o que é que acontecia nessas núpcias? Aquilo que vocês estão pensando, né? Tinha um tálamo nupcial, aquele véu bonito, e o casal entrava lá e consumavam o matrimônio com a primeira cópula conjugal. Eu não gostava, não pode consumar com a primeira cópula antes. Tem que ser... a priori, isso era a tradição judaica, né? E o cristianismo também defende um pouco, você imagina. Agora,
E lá acontecia isso. E aquilo era regado a uma festa, que ficava às vezes 8 dias, barará, barará, e era regado a vinho. 8 dias de festa, viu, Guga? Claro. Pensou aí? 8 dias. Tá certo. Dá pra se casar esses dias aqui, o Gustavo. Hein? Mas era isso aí, era mais ou menos, ficava, enfim. E essa festa era regada. Enquanto isso, o que é que acontecia? Os nubentes entravam, consumavam o matrimônio, depois voltavam, festejavam. Você veja que a sexualidade no universo judaico não era algo tão assim místico, digamos assim, era algo natural, digamos, pelo menos era assumido de maneira natural pelas famílias, e isso acontecia de maneira muito tranquila dentro das núpcias. Foi mais ou menos esse contexto aí em que Nosso Senhor estava com sua mamãe, né? Que se pede para que aquele casal, vejam, aquele matrimônio judaico acolhesse o quem? A novidade, que era quem? Cristo Jesus. Aquilo que era o matrimônio como realidade humana desde o início, presente na cultura judaica, precisava acolher a alegria de quem? Da novidade que estava com eles, que era Jesus. Dentro do percurso da tradição veterotestamentária, Jesus chega e entra. E essa realidade aqui, que é o matrimônio, precisa ser tocada por ele, pela graça dele. E é por isso que ele realiza aquele milagre maravilhoso, né? Nas talhas, transformando a água em vinho, que é sinal de alegria. E que a alegria verdadeira para aquele casal ali, Gustavo, Juninho, vocês são homens, você vai casar, você já é casado. A alegria verdadeira vem da presença e do acolhimento de Jesus dentro da família. Né? Quando Jesus está em nosso meio, existe sempre a alegria. Essa é uma frase de Chiara Lubich, fundadora do Focolares. Né? Quando Jesus está em meio a nós, c'è sempre la gioia. Na língua que ela utilizou. Quando ele está em nosso meio, tem sempre alegria. Então, em Caná, é essa alegria da presença de Cristo ali. Né? E, claro, diversas passagens bíblicas neotestamentárias, as quais Nosso Senhor está presente. É lícito ao homem despedir a sua esposa? Moisés permitiu isso por conta da dureza dos vossos corações. Pecado. Mas no início não era assim. E o que é que Nosso Senhor diz? Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Então, aqui nesse fragmento da Sagrada Escritura, ali está o fundamento do princípio da indissolubilidade do matrimônio. Ou seja, se o matrimônio é válido, ninguém pode separar. Aí por que é que Moisés permitiu uma certidão de divórcio? Né? Porque essa aqui é a questão da pergunta que foi feita a Jesus. Né? Por que é que é permitido, não é? Por que é que Moisés permitiu, né? no Antigo Testamento? E aí Jesus responde, por conta da dureza do coração de vocês. Eu não sei se vocês sabem, é importante que também o pessoal que acompanha vocês saibam disso. Essa certidão de divórcio eram pergaminhos maravilhosos. Se você for, por exemplo, nos maiores museus de arqueologia sacra do mundo, por exemplo, o maior está lá no Cairo, no Egito, mas nós temos também um grande museu de arqueologia sacra em Turim, na Itália. Já tive pelo menos umas 2 vezes lá ali. E esses pergaminhos estão lá, guardados. Essas certidões de divórcio. Mas sabe por quê? O que acontecia? A mulher, para os judeus, para a cultura judaica, às vezes ela podia ser despedida, por exemplo, se ela não procriasse. Na época, se a família não gerasse, a culpa caía para ela. Podia ser até que fosse o homem que fosse, sei lá, estéril, né? Mas caía para ela. Então ele podia despedir a mulher. Então, se essa mulher fosse pega por aí, ela podia ser assassinada, né? Porque na época de Jesus, se a mulher fosse pega em adultério, por exemplo, do período da promessa antes da coabitação, a mulher era apedrejada, né? É por isso que Nossa Senhora seria aquilo se José a despedisse. E se ela fosse pega em adultério após a coabitação, a pena era a decapitação para algumas tribos, para algumas realidades judaicas.
Então, quando essa mulher pega solta por aí, você foi despedido. Não, eu fui despedido aqui, tá aqui a certidão de divórcio. Seria para proteger a integridade dela, entendeu? Para que ela também não fosse não fosse julgada como se ela fosse adúltera ou tivesse cometido algum crime, por isso que estivesse sozinha, mesmo estando casado. Então, era por isso que Moisés permitia essas certidões de divórcio, para proteger a própria mulher. Né? E aí Jesus não, por conta da dureza do coração de vocês. Mas no início, que referência é essa quando nosso Senhor fala no início? Lá na origem, né? Não foi assim. Não foi, porque meu Pai abençoou vocês e pediu que vocês fossem fecundos, multiplicassem, doutor, né? Qualificou vocês com a capacidade de pensar e de dominar os outros, de colocar a serviço da pessoa. Então, isso é a Sagrada Escritura, né? Que além de Deus abençoar o matrimônio na sua origem, essa realidade, Jesus também vai colocando, né, a sua presença, a alegria da sua presença, e Jesus assume essa realidade humana e a transforma na condição de sacramento, enquanto um sinal eficaz aonde a graça de Deus atua também na vida dos casados. Daí a importância dos batizados buscarem a igreja, digamos, para hoje em dia o pessoal não quer mais casar na igreja, pelo amor de Deus. Né? Se você é batizado, você é católico, você completou os rituais de iniciação cristã, por que não casar? Claro, agora a gente não casa com a igreja, tá? Não é com a igreja que ninguém casa. O objeto do matrimônio é a pessoa que está diante de você. É Maria, é José, é Maria que é médica, é Maria que é doméstica, é José que é aquela pessoa concreta ali, que tem a cor de pele clara ou tem a cor de pele negra, que tem os cabelos crespos e assim, aquela pessoa ali que você quer ela para toda a vida. Então o objeto da tua vontade é aquela pessoa. Se você tem convicções de que aquela pessoa, você ama ela e quer ela e tem convicções de ficar... Primeiro tem que saber que não existem pessoas perfeitas no mundo. Mas você sabe que você quer aquela pessoa ali. Eu quero aquela pessoa, sou católico. Então por que não casar? Por que não pedir a Deus que abençoe o teu amor? Que você vai receber uma graça especial, uma graça a mais para poder viver. Tem gente até por aí dizendo, você chegou para você, padre, a gente vive tão bem sem casar, de repente se separa. Olha que coisa. É o inverso. Se você já vive bem, você vai pedir a Deus que te abençoe para que você viva melhor ainda com a tua família, com os teus filhos. Agora, é claro... Isso aqui precisa, pessoal, para o matrimônio católico, precisa amar a pessoa, né? E saber que eu quero ela, né? Ou no caso da mulher, para ele, pro resto da minha vida. Né? E faço uma opção de viver com ele, entendendo, e quero crescer com ele, quero evoluir com aquela pessoa. E claro, pedir a Deus que me abençoe, que me dê força para que eu consiga viver isso aqui. Né? Colocar Jesus ao centro da nossa vida. Olha, eu tenho plena convicção disso aqui. Algumas pessoas perguntam, professor, padre, por que é que os matrimônios hoje são tão vulneráveis? Claro, aqui tem muitas implicações que a gente podia trazer razões diversas, de ordem cultural, social, religiosa, mas eu vou colocar uma como um homem de fé que sou. Porque as pessoas tiraram Deus da vida delas. Então, quando se tira Jesus, fica você e a pessoa sozinho. Então elementos que são próprios da fé e da revelação, como por exemplo a estabilidade, a resiliência, o perdão, tudo isso fica muito fraco. Então, quando você tira Cristo da sua vida, da vida da sua família, e certamente tirá-lo, né? Você também vai fazendo vista grossa a uma série de comportamentos éticos, morais próprios do cristianismo, então o matrimônio fica mais fraco. Ficam só os dois. Então, se Deus não tem nada a ver com isso aqui, então se eu casei com você hoje, amanhã eu separo. Mas se eu sei que Deus, de certo modo, intervém, colocou o dedo dele nessa realidade, e para nós, para a tradição católica, coloca sim, abençoa. Então, você não, Deus está na jogada também. Então a gente vai pensar duas vezes em dizer, olha, né, não obstante o fato de
de o objeto da sua vontade não ser Deus no matrimônio e a igreja, mas saber que Ele está presente no meio da sua vida, isso dá uma estabilidade muito grande, dá uma força muito grande. Então, a fragilidade das realidades matrimoniais hoje estão muito associadas à ausência de fé, à ausência de uma prática religiosa, sei lá, da pertença a uma comunidade, a celebração eucarística dominical. Isso ajuda. Ah, padre, professor, mas tem gente na igreja que tem também. Mas a gente não vai se basear nas dificuldades que nós encontramos, mas na graça que Deus nos dá. Isso aqui é sacramento. Sacramento. Tá? Eu vou também, só para poder, nessa parte mais bíblica que a gente está falando aqui, vocês sabem que o sacramento do matrimônio foi o último a ser reconhecido pela igreja enquanto tal. A igreja evoluiu, demorou muito tempo, atualizou para entender que essa realidade era também sacramento. Ou seja, o que é um sacramento? Era um sinal eficaz aonde Deus também age na vida do casal. Então, por que o matrimônio não é sacramento? Será que Deus não age na vida do casal? Você sabe que tem algumas igrejas por aí, né? Eu não queria entrar muito nessa polêmica, mas tem umas igrejas por aí que dizem assim, o matrimônio é coisa do Estado. Eu digo, poxa vida, como é só coisa do Estado? Como pode ser só coisa do Estado? Será que a Sagrada Escritura não tem várias passagens em que nos apresenta Deus tocando essa realidade, Jesus abençoando essa realidade? Será que a gente vai rasgar todas essas páginas da Bíblia para dizer que o matrimônio, a união entre um homem e uma mulher, é coisa apenas do Estado? Claro que o Estado tutela, mas a igreja também tutela o matrimônio, porque Deus também interveio e também está presente na realidade do casal. Então, por isso que o matrimônio é sagrado, e o matrimônio é uma coisa sagrada, e a igreja entende-o como sacramento, como sinal aonde a graça de Deus age na vida do casal. Padre, o senhor acha que uma melhor formação antes do matrimônio poderia melhorar essa situação dessa perda, né? Porque a gente percebe que em algum momento se perdeu essa sacralidade do vínculo, né? Que se perdeu assim para a sociedade de um modo geral, né? É até comum a gente ver o pessoal mais antigo comentar a fulaninha, ela é descasada com certo... É divorciada com certo preconceito, pessoal mais antigo. Desquitada. Desquitada, exatamente. E hoje em dia isso se perdeu, né? Será que uma melhor formação para o matrimônio, de certa forma, não melhoraria essa condição? Não, claro. Aqui nós temos diversos níveis de formação, né? Eu digo assim, a formação que, digamos assim, que marca a vida nossa é aquela formação muitas vezes familiar, né? Pai, mãe, isso é uma base maravilhosa, assim. E aí, sobretudo, uma base de fé, isso... Claro que tem muita gente que não teve uma família, né, boa parte disso também. Mas tem a formação que é dada digamos, nos diversos níveis do processo cristão da pessoa, desde da criança ao seu crescimento. Mas quando se fala de preparação ao matrimônio, ou seja, naquele momento imediato ali, a celebração do matrimônio, eu acredito, Gustavo, que as pessoas precisam fazer uma experiência com Deus ali. Porque o pessoal às vezes acha um saco ir para a igreja, às vezes eu encontro, não vou, porque às vezes o método com o qual a igreja utiliza para poder transmitir a doutrina, às vezes é meio que enfadonho, é meio... Por mais que ele se... Eu acho que precisa o necessário mesmo, fazer com que as pessoas, para entenderem e se prepararem bem para aquilo que elas vão assumir, precisam fazer uma experiência de Deus. Ou seja, e a gente fala de paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente faz a experiência com Jesus Cristo, vive essa experiência de fé, claro que depende muito de uma graça importante aqui, né? A gente fala que o protagonista disso aqui deve ser o Espírito Santo de Deus, né? Que toca as pessoas, que age nas pessoas. Agora, essa preparação matrimonial, além, claro, de doutrinal, né? A gente está nesse nível aqui, mas precisa levar as pessoas a fazer uma experiência, de fato, com Deus e entendendo que aquela realidade deles é querida, é desejada por Deus, com esses elementos próprios contidos na palavra de Deus, e para que as pessoas possam fazer, primeiro, uma adesão livre acerca disso, e ao mesmo tempo consciente, né? Consciente e que tenha o mínimo de discrição de juízo, de intelecto acerca daquela realidade.
né? As pessoas precisam entender isso aqui, né? Mas a preparação é importantíssima. A igreja refletiu e reflete muito sobre isso. Papa Bento XVI, Papa Emérito, né? Ele tocava muito nesse ambiente da formação precedente ao matrimônio, em diversos discursos seus, da preparação justamente para evitar falecimentos da vida conjugal, né? Do amor conjugal. O Papa Francisco também, em diversas locuções, já o Papa Leão XIV agora também. Quer dizer, a igreja se preocupa com isso. Não para ocupar um lugar que não é dela, mas para tutelar, para proteger os casais, para ajudá-los a crescerem e serem felizes, né? E serem felizes. Por quê? O Papa Bento uma vez foi até mal interpretado em relação a isso aqui, porque quando qualquer separação é sempre uma dor muito grande para os casais, sobretudo para os filhos, né? Deixam traumas muito grandes, né? Eu trabalho isso com muita frequência hoje, né, nos tribunais, mas a separação deixa marcas muito grandes de pessoas que não se entendem, não se falam, se agridem em diversos níveis. Então, claro, uma preparação que leve as pessoas a fazer uma experiência, a trazer Jesus ao centro da vida, claro que ajuda aos casais. O senhor trouxe os exemplos, né, do Papa Francisco, o Papa Bento. Eu estava esses dias tendo contato com a teologia do corpo de São João Paulo II, né, em que ele chamava o sacramento do matrimônio como um sacramento primordial, né? Até por tudo isso que o senhor trouxe no primeiro momento de sua fala, né? Dessa realidade de Deus que se casa, né? Que se tem uma relação de matrimônio com o seu povo, né? E que isso, para nós católicos, traz essa graça quando homem e mulher se unem, né? Diante do... contraindo o sacramento do matrimônio, que se unem e traz essa graça santificante para enfrentar os desafios, porque não é fácil, né? Aqui no Eclésia nós somos 3 que estamos aqui sempre na luta, eu, Guga e Segundo, né? Segundo até dia desse, o cara tava romântico nível hard, viu? O cara pediu a noiva em casamento no dia de Santa Terezinha, no jardim da casa de Santa Terezinha. Aí ele vai perguntar, sabe, foi o Elisier, né? Mas aí e tem Guga que tá aqui nas portas, né? Eu, graças a Deus, vivendo aí, como diz a palavra, cada dia baixo seu cuidado. Tô me aproximando dos meus 20 anos de casado, graças a Deus. Com essa cara de menino, tá vendo? Nossa. Tá piada. E é um desafio, mas eu acho muito aquilo que o senhor falou, dessa dinamicidade de viver e reviver como é o Espírito Santo a cada momento, olha, né? O pessoal que tá aí participando também, ninguém sabe que ele tem 20 anos de casado. Dia 14 de novembro, fazer 20 anos de casado. Olha aí, No dia do meu casamento. Vai ser minha festa lá no... Aproveitar e pôr a festa de Guga. Mas, padre, então, o que é que achei só interessante mencionar essa questão de como a igreja, o senhor falou que tutela, que traz essa importância, mas eu fiquei curioso quando o senhor disse que foi o último sacramento que a igreja, digamos... Oficializou, regulamentou, não sei se o termo correto seria esse. Mas o senhor atribui isso aqui, a questão de uma vivência de fé do dia a dia, que se percebeu que era importante que essa união fosse também envolvida pelo toque de Deus no sacramento. Porque, na verdade, como o senhor mesmo trouxe, já desde o início Deus já tinha dado essa bênção, né? Da complementariedade de homem e mulher. Não, então vocês querem saber mesmo as razões de... Não, é que a igreja caminhou muito ao longo dos anos para entender aquilo que estava na origem, né? Então, de certo modo... Que até, desculpa interromper, é uma das falas do Papa João Paulo II, né? Fala, no princípio não era assim, né? Ele cita exatamente esse texto que o senhor trouxe. Isso, é Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. Mas no início, sobretudo ao longo do primeiro milênio, o matrimônio, ou seja, a união entre homem e mulher, era quase como se fosse colocado em segundo plano. Tem um monge chamado Graciano, que foi professor de direito canônico da Faculdade de Bolonha, né? E o professor de Direito é uma das grandes faculdades da Itália de Direito, né? A Faculdade de Direito de Bolonha. Então, Graciano, ele, mais ou menos no finalzinho do primeiro milênio, ele compilou todos os textos sagrados, digamos, da igreja. Na formação, né? Tem os decretos que eram despachados pelos papas. Ele fez um trabalho de compilação de todo esse material e publicou o material, deixou pronto o material chamado... o decreto de Graciano, né? Digamos, tá aí na internet, se vocês quiserem olhar, em latim. E o que é que Graciano dizia? Que, compilando tudo isso, dizia que existiam os cristãos classe A,
que eram quem? Os celibatários, religiosos, bispos, padres, monges, essa coisa toda. E existiam os cristãos classe B. Vejam, mais ou menos... E que eram aqueles aos quais eram permitido o matrimônio. E permitido por quê? Por 2 motivos, né? Essa é a doutrina que vai caminhando ao longo do primeiro milênio. Permitido por conta da procriação e por conta da concupiscência. Era um remédio para a concupiscência masculina. Claro que quem muda essa perspectiva teológica é Santo Agostinho. Santo Agostinho vai elaborar uma teologia acerca do tria bona, ou seja, o matrimônio tem bens que são intrinsecamente deles e que não é um mal necessário. Santo Agostinho já começa a desenvolver essa teologia, né? Quais são os bens do matrimônio? O monoprolis, o bem dos filhos, o bem do sacramento, da fé, o bem dos cônjuges e o bem do outro. Então o matrimônio é um bem porque é um bem para o casal. Não é algo permitido, mas é um bem por si só. Quando a gente fala um bem no sentido teológico da coisa, né? Associado a... É um bem. Então Santo Agostinho foi desenvolvendo isso e apenas só no Concílio de Lyon é que a igreja coloca essa realidade enquanto sacramento. E a forma canônica para a validade também só com o Concílio de Trento, você imagina. Antes, como é que as pessoas se casavam, padre? Então, Trento começa a estabelecer uma forma canônica do matrimônio para até combater a poligamia já presente dentro dos acordos e famílias. Quer dizer, foi algo que foi evoluindo ao longo da história da igreja até dizer, não, o matrimônio, essa realidade é reconhecida pela igreja enquanto um sacramento. Por quê? Porque na origem foi assim. Deus abençoou essa realidade, multiplicou. Agora, é claro, a sacramentalidade do matrimônio, muitas vezes com base na Sagrada Escritura, é muito sui generis, é muito específica. Porque qual é, digamos assim, aquilo que é próprio do sacramento? É o seu elemento fundacional no Novo Testamento. Foi Jesus que fundou isso aqui. Está em que parte da Bíblia? Está nessa passagem aqui. O batismo, a unção... E o matrimônio, a sacramentalidade dela, está presente na Sagrada Escritura. É uma realidade que a igreja, ao longo dos anos, evoluiu para atualizar uma verdade já presente nela desde o início. Não é que a igreja inventou algo, não. Sobretudo sobre verdades de fé, verdades dogmáticas, a igreja não as cria. A igreja apenas atualiza elas, verdades que já estavam contidas na Sagrada Escritura, né, desde o início. Mas o matrimônio é sacramento para a nossa igreja. Né? E aí onde é que entra a pergunta, que eu acho que vocês estão curiosos, vocês em casa, querem saber, por que essa realidade, Padre Luiz, pode, de fato, de algum modo, o matrimônio pode ser nulo? Como é que isso pode acontecer, né? Não sei se vocês têm alguma curiosidade em torno a isso aí. Total. Eu queria lhe perguntar, que até para o senhor, digamos, construir o raciocínio e chegar nesse ponto, o senhor falou do Concílio de Trento, né? Então, a fórmula do rito que a gente celebra hoje é a mesma desde do Concílio de Trento? A questão do consentimento e das etapas do Eu já vou aproveitar para fazer uma pergunta que eu acho que vai ser tudo uma resposta só, né? E quais são os elementos que tornam o sacramento válido, né? O que é que precisa para ter o sacramento do matrimônio? Tá, então, nos elementos, Juninho, nos elementos essenciais são os mesmos. Né? Então, pronto, o próprio Graciano que eu citei aqui dizia consensus facit matrimonium, ou seja, o que é isso? Uma expressão em latim, está lá no decreto, o consentimento faz o matrimônio, ou seja, aquela realidade onde o casal está um de frente para o outro, eles trocam aquelas palavras, ou seja, o que é aquilo? Eles manifestam exteriormente aquilo que está dentro de cada um deles. E esse ato, nós chamamos de ato personalíssimo. Personalíssimo porque é próprio da pessoa. Ninguém pode substituir, nem o Estado, nem família, nem igreja, nem ninguém. Não se casa por procuração, né, padre? Casa. É mesmo? Não, mas na procuração está o consentimento também.
na procuração. A gente pode chegar nisso aí depois. Vamos chegar, mas continue. Tá? Desculpa, Ele vai ficar curioso para saber como é que se casa com procuração, mas é possível. Mas o que eu quero dizer é que o consenso é o que faz o matrimônio desde. Então esse é o elemento essencial que está na sua origem. Agora, claro, esse é o elemento essencial que a gente pode distinguir, porém não separar, daquilo que nós chamamos de forma canônica, dos elementos essenciais que vocês perguntaram. Esse modo com o qual a igreja, digamos, celebra o matrimônio hoje, com o qual os casais assistem o matrimônio deles, era desde o início. Não, o rito mudou um pouco. Toda a nossa igreja católica apostólica romana, nos seus rituais, foram atualizados a partir de um evento chamado Concílio Vaticano II. Então, claro, o matrimônio, a forma com a qual se celebrava precedente ao concílio, era diferente. O próprio missal, né, de Pio V é diferente do missal de Paulo VI, né, esse que nós utilizamos hoje nas nossas celebrações. Esse atual, o de Paulo, é muito mais enriquecido com leituras da Sagrada Escritura, né, do que, digamos, os rituais precedentes. Mas os elementos essenciais, é bom que isso fique claro, continuaram desde a sua origem os mesmos. É o consentimento que faz o matrimônio. O modo com o qual a igreja coloca alguns elementos até para a validade daquele matrimônio, aquilo é outra situação. Que a igreja às vezes coloca às vezes para tutelar os casais. Claro que aqui a gente não vai dar aula de alguns pontos que precisam de um aprofundamento maior, né, sobre o tema. Sobre forma canônica de matrimônio, enfim, uma série de coisas que eu acho que talvez colocando isso aqui despertem algumas perguntas e para essa coisa toda. Mas para dizer que aquilo que é essencial é o consentimento. E alguns elementos que são próprios do rito e outros elementos que são próprios da forma estabelecida pela igreja para a celebração desse matrimônio. Para dizer para vocês que é o único sacramento em que o ministro são os próprios nubentes. O padre ali ou outra pessoa que esteja ali é um assistente. Está assistindo um ato que está sendo celebrado unicamente e exclusivamente por eles. Então, eles são os ministros para a nossa tradição católica apostólica romana, são os nubentes que são os ministros do casamento. São eles que fazem aquela realidade se tornar sacra. São eles que, ao trocar o consentimento, né, pedindo a bênção de Deus, eles recebem a bênção de Deus. É tanto que a intervenção mesmo do padre, né, se for ele o assistente, o assistente qualificado de um determinado matrimônio, não é uma participação ativa. Não, em nenhum momento. O padre está ali acompanhando, assistindo aquela realidade como um assistente qualificado para aquele matrimônio em si. Agora, para dizer que é esse consentimento, essa troca, né? Outro dia um sacerdote ligou para mim e disse assim, acho que foi o sacerdote, disse assim, ô Padre Luiz, será que a gente podia mudar alguma coisinha naquelas palavras lá né? Você vai dizer daqui a pouquinho assim, eu não sei o que te recebo como minha esposa e para ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Eu assim, olha, faz uma coisa, não muda não. Não muda não, porque pode dar errado a coisa, tá? Porque aquelas palavras são tão cheias de teologia, de humanidade, dessa relação entre o homem e Deus, o casal, que não dá para mudar. Não dá para mudar aquilo ali. Você pode até fazer outras coisinhas. Quando estou assistindo matrimônio, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Padre não gosta que faça. Olha, fala o seguinte, o casamento é de vocês. Só não me deixem esperando muito tempo, né? Ou me digam a hora que vocês querem iniciar isso aqui. Mas detalhes tão pequenos de nós dois e coisas e tal, isso aí podem fazer. Eu não vejo maiores problemas, porque é deles. A intervenção da igreja no matrimônio precisa ser, de fato, naquilo que é importante e essencial para tutelar a vida deles. Mas não intervir em uma realidade que é dele, que desde o início foi do casal. Que desde o início pertence a eles. São vocês que fazem o matrimônio, são vocês que geram aquela realidade para a igreja. Então é preciso entender isso. Então, claro, de tal modo são vocês a gerarem um matrimônio, a criarem aquela realidade diante de Deus, que são vocês também a viciarem ele na origem. E aí é onde é que entra
reais possibilidades de um matrimônio celebrado com todos os seus aparatos exteriores, com igreja bonita, não sei quantos convidados, padre lá, blá, blá, aquela coisa toda, e aquela realidade depois a igreja diz, isso aqui não existe, isso aqui foi declarado nulo, esse matrimônio. Porque o mesmo elemento essencial que o faz, por ser essencial, de tal modo, não pode deixar de não existir, ou existir parcialmente, pela metade, de tal modo a viciar. É feita a questão, eu não sei se aqui tem com vocês, quem é formado em direito, você fala a teoria do ato jurídico. Então, tem os elementos essenciais do ato. Se você tira um elemento essencial, aquilo se transforma em outra realidade, deixa de ser aquilo que é. Porque você toca na essência daquilo ali. Então, o matrimônio é mais ou menos assim. Então, se a essência do matrimônio é o consentimento matrimonial, então se você tira um pouquinho daquilo ali, tira um elemento essencial, tira um fragmento dele. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente sabe que, vamos já enveredar por esse caminho aqui, né? Suponhamos que a gente sabe que um elemento essencial, uma propriedade essencial do matrimônio, o elemento essencial do matrimônio é a abertura aos filhos. Por exemplo. Então a igreja acredita, por quê? Porque a gente tem que entender a coisa. Todo mundo tem que casar, tem que ter filho. Veja, Gênesis capítulo 2. Crescei-vos e multiplicai-vos. Quem está inventando isso não é a igreja, não. É a Sagrada Escritura. Então, se você contrai matrimônio e você não tem abertura a filhos, o que é que você está fazendo? Você está tirando daquela realidade o quê? Um elemento que pertence essencialmente a ela. Então, esse é um caso que vicia o matrimônio. Ou seja, você quis, mas você reservou a si o direito de não tê-los, negando a outra pessoa o direito de tê-los. Então, são casos e mais casos que o consentimento torna-se viciado, como, por exemplo, é muito comum, por exemplo, aqui, não sei se vocês estão participando desse podcast, aí está passando em vários lugares, mas aqui na nossa realidade aqui do nosso Nordeste, tem um show de umas vaquejadas, né? Que aí no São Paulo, e lá o pessoal fala do rodeio, coisa de... E devemos, camarada, tá aqui, por exemplo, sei lá, em João Pessoa, né? Aí sai com um grupo de amigos, olha, vai ter uma vaquejada muito bonita lá em uma cidade de, sei lá, uma Sapé aqui, João Pessoa, e não sei quem, tá, e vai pra lá e chega lá, conhece uma moça bonita e tal, de repente os dois se encontram, já tinham bebido alguma coisinha e tal, eles se juntam, de repente ali, sei lá, mantém relação sexual e... Engravidou. O rapaz volta para uma pessoa, a moça fica lá e tal. Aí daqui a pouco, depois de um mês, liga o telefone, ó, quem é que tá... Aqui é seu João, é seu filho, eu sou pai de Maria Luísa, que o senhor conheceu. Quem é que tem? Ó, minha filha tá grávida. Olha, senhor, ou você vem aqui casar com minha filha, ou a gente vai ter que resolver essa situação de outro modo. Né? Então, o rapaz vai, né? De fato, esse matrimônio acontece, porque a moça estava grávida. Eu pergunto, esse consentimento foi livre? Como é que ele construiu isso aqui, né? Aqui a gente pode dizer, talvez, que ele casou por temor, né? Por métodos reverenciais, ou casou por... simulou uma realidade, queria se livrar de algo, é muito comum. O que é que eu queria aqui? Eu queria me livrar da pressão dele, do pai, da pressão dos meus pais. Então optei por isso aqui, de fato simulei, né? Deliberei a minha vontade, fui diante do altar, disse palavras, mas que aquelas palavras do meu consentimento não refletiram, digamos, o meu ânimo interno, que não era casar com ela. Era me livrar daquela pressão que estava lá. Então, são situações como essas que viciam essa realidade na sua origem. Entre outras coisas, a gente pega muitos casos, por exemplo, de incapacidade por causas de natureza psíquica, muito comuns, e aí tem o DSM, né, que é aquele manual de psiquiatria lá da Associação Americana de Psiquiatria, que ali você encontra um monte de coisa. Um monte de distúrbios, distúrbio social, esquizofrenia, barará. E essas causas de natureza psíquica também podem estar na origem do matrimônio, incapacitando uma parte ou a outra ao quê?
a observância e a vivência do quê? Das obrigações essenciais do matrimônio. Qual a primeira obrigação que um casal tem em relação ao outro? É se dar para o outro, é amar o outro, é educar os filhos, é respeitar. Então, tem pessoas, por questões psíquicas, que não têm a capacidade para isso. Questão de doenças psíquicas, anomalias psíquicas são muito comuns hoje. Situações que acontecem com muita frequência. Então, eu estou entrando muito esse ambiente da casuística, para vocês aqui entenderem, e vocês estão em casa, entenderem quais são os elementos que talvez viciam o matrimônio na sua origem. Então, são elementos como esse, e muitos deles, a maioria deles, estão associados a alguns elementos que na teologia moral nós chamamos na construção do ato moral. Que qualquer ato para ser atribuído a uma pessoa deve gozar de liberdade e de uma racionalidade e de um nível de discrição de juízo proporcional ao ato que se pratique. Então, o consentimento está por aí. Ele exige liberdade, ele exige racionalidade, um intelecto mínimo acerca daquilo que eu estou. E a proporcionalidade. Eu preciso entender o meu intelecto e a minha liberdade ser movida em relação àquele ato de maneira proporcionada a gerá-lo. Então, os vícios de consentimento, ou seja, aquilo que viciaria o matrimônio e tornaria nulo um matrimônio celebrado nos seus elementos exteriores, muitos deles estão associados a esses elementos. A liberdade, a racionalidade, a proporcionalidade entre a causa e o efeito. Isso são elementos, claro. Claro, isso não quer dizer que os nubentes precisam entender isso. Ou os casais que nos procuram nos tribunais pedindo, peticionando a nulidade, precisam entender. Isso aqui é quem estudou e que deve ajudar as pessoas. Né? Nos tribunais eclesiásticos, né, eles procuram coisas muito simples. Fazem um pedido muito simplesinho, às vezes em 2 páginas. Aqui, olha, eu fico muito feliz quando a gente ajuda as pessoas. Quantas pessoas, às vezes, às vezes vem, eu peço para ir pegar, às vezes. A gente ajuda a escrever, né? Olha, vai descrevendo um pouco a tua história que eu escrevo para você. Eu vou digitar isso aqui para você. São pessoas de origens muito simples. Então, esse arcabouço que eu estou partilhando com vocês doutrinal, não é que as pessoas tenham conhecimento e sejam obrigadas a saber disso. Isso aqui não. Né? Mas a gente ajuda as pessoas a se... Cada sentença de nulidade de matrimônio, de fato, em processos bem feitos, né, de acordo com a justiça e a verdade dos fatos, é um bem enorme para as pessoas. As pessoas se alegram, vão ser felizes, vão ser reintegradas na sociedade, vão ter a sua consciência tranquila diante de Deus, até para recomeçar a sua vida. Né, diante de realidades que nunca existiram ou que não deveriam ter existido. Né, por questões diversas. Olha, o padre Luiz assim, está falando demais e vocês estão calados. Eu não sei se vocês estão enjoados ou quer que a gente pare com isso aqui. Estamos adorando. Não, a gente está aprendendo. Eu não sei quanto tempo eu já falei para vocês, eu estou querendo ir embora. Já. Digo senão que o povo quer ver as coisas aqui, pai. Pai, então assim, se a gente pudesse de alguma forma resumir o cerne da questão, né, do julgamento da nulidade, vai estar sempre vinculado ao ato original, né? Isso nunca é o que aconteceu depois do casamento. Ao consentimento matrimonial. Uhum. Se você perguntar assim, Padre Luiz, aonde nasce o matrimônio? Nasce no consentimento matrimonial. Então, ali é a origem do matrimônio, ali é a gênese do matrimônio. Enfim, esse tema é um tema que toca diversas nuances e situações, mas é ali onde nasce o matrimônio. Então, naquele elemento ali fundacional, é onde, claro, ali poderiam também existir vícios. E os vícios estão associados, já disse a vocês, ao consentimento, ou seja, a deliberação da vontade das pessoas, de ambos, né? Que existe uma troca ali, né? Então, o vício pode ser de um lado, pode ser de outro. Então, esse consentimento que exige liberdade, esses elementos que estão associados ali. E quando as pessoas nos procuram nos tribunais eclesiásticos para pedirem a nulidade do matrimônio deles, né, a gente precisa identificar a história deles e, a partir disso, identificar certamente se aquela realidade criada por eles foi, de fato, uma realidade verdadeira com todos os seus elementos. E o que é que a igreja usa e se faz valer para isso? Elementos. Testemunhas, provas, fotografias, prints. Qual o julgamento civil, digamos assim, né? Só que baseado no direito canônico, né? Exato.
O direito civil às vezes complicado. Alguns advogados civis, né, que têm a OAB, às vezes querem atuar nos tribunais eclesiásticos. A priori, nada impediria. O problema é que, às vezes, eu tenho formação também em direito civil, e, às vezes, o direito matrimonial substantivo, o direito processual canônico é diferente. E sobretudo, o direito matrimonial. Se você perguntar para qualquer advogado, qual é a teoria que rege, por exemplo, o matrimônio no âmbito civil? É a teoria contratualística. Para a gente, não é que isso serve de maneira geral. O matrimônio é um contrato também, claro. Agora, nós temos elementos bem específicos. Por exemplo, veja que contrato é esse, né? Para que um advogado civil entenderia. Na medida em que eu sou completamente livre para poder me casar, para poder pactuar, realizar um contrato, eu não tenho total liberdade para estabelecer as regras dele. Nem muito menos, uma vez pactuado, também não sou livre mais para poder, sendo válido, dissolver o contrato. Veja que aqui já caem regras muito específicas do direito civil. Então, agora, é claro, o elemento lá essencial, quando ele é viciado, ali sim. Ali eu posso chegar e dizer, isso aqui é nulo por conta disso aqui. Pois não. E aí quem... hoje, né, a gente tem percebido, né, relatos tanto de pessoas que vieram aqui no podcast, como pessoas que nos procuram, que comentam, que depois de viver muitas vezes uma primeira união, depois tiveram um encontro com a igreja, passaram a conhecer a igreja, a importância dos sacramentos, e vivem em uma segunda união, estão afastados da Eucaristia, né, e tem essa percepção da importância de verificar se a primeira união dele foi de fato regular ou não, né? Então, qual seria o primeiro passo para uma pessoa que se percebeu nesse cenário, né? Talvez muita gente esteja nos acompanhando, para poder peticionar. Eu quero pelo menos ver se de fato essa minha primeira união se foi um matrimônio válido. E agora, né? Meu casamento é válido ou não é válido? O que é que eu faço? Né? O primeiro passo, pessoal, é procurar o padre, digamos assim, a pessoa que é mais próxima a você, o padre da sua paróquia. Então, claro, ele vai orientar você a procurar dentro da estrutura eclesial católica a qual você está inserido, né, a diocese, quais são os âmbitos que tratam disso aí. Agora, o primeiro passo diria conversar com o padre, né? Porque eu acho, olha, pessoal, tem muita gente sofrendo com isso. Né? A gente procura, e eu tenho atuado muito nos tribunais, atentando, porque tem muita gente que está com isso, digamos, teve um matrimônio, viveu aí 2, 3 anos, separou, e pessoas que foram vítimas de violência, pressões psicológicas, violências físicas, violências espirituais, né? O pessoal usa muito a expressão, era um relacionamento tóxico, e situações diversas. E que por algum motivo, né, você tem o direito de recomeçar a sua vida. De recomeçar a sua história. Talvez você não tenha o direito de ter uma nulidade, se de fato seu matrimônio foi válido. Mas você tem o direito de pelo menos saber se de fato ele foi válido ou não. E aí você precisa procurar inicialmente o padre da sua paróquia, né? E os padres, na medida do conhecimento que eles têm conhecimento também nessa área, a maioria deles proporcionado aí ao curso de teologia, né, que fizeram, vai dar as orientações iniciais. E depois você vai procurar um tribunal eclesiástico e escrever um pouquinho da sua história de vida. Né? Às vezes, no nosso tribunal aqui, às vezes 2 páginas, você escreve. E a gente vai ler aquilo ali inicialmente e vai te ajudar. Claro, precisa recolher alguma documentação para ter uma burocracia, ter uma formalidade, claro. Até porque é um processo, né, padre? E por que, Júnior? A igreja protege vocês. A igreja também não pode chegar a dizer assim que todo matrimônio é nulo por aí. Entendeu? É banalizar o sacramento. Entendeu? A igreja protege. Então, a burocracia, as formalidades documentais, testemunhais, elementos probatórios, isso é para certamente inquirir, investigar se de fato aquela realidade lá na origem foi válida ou não. E de fato, se não foi, a igreja vai declarar a nulidade e você, com aquela declaração, você vai poder, claro, aí sim, estabelecer a sua nova vida de maneira tranquila, namorar, e depois, claro, construir um matrimônio, de fato, um matrimônio válido, depois de uma experiência, com alguém que, de fato, você queira recomeçar a sua vida. Agora, uma pergunta também que acho que é importante esclarecer aqui para vocês. Senhor Padre Luiz, e se por acaso meu matrimônio não for nulo?
eu tenho o direito de recomeçar? Eu diria, olha, tem, né? No sentido de dizer assim, eu não diria com direito, mas você precisa ter a oportunidade. A igreja trata também dos casais de segunda união, né? Que são acolhidos na igreja, que são em circunstâncias diversas isso aqui. Tem pessoas que não foram culpadas pelo falecimento do primeiro matrimônio. Dizer, para Luiz, eu passei a vida todinha sendo agredida, né? A mulher por ele, agredindo meus filhos. Eu precisaria continuar vivendo daquele jeito. Claro, precisaria ser resiliente, perdoar, tentar recomeçar, mas tem situações limites que às vezes não dá. Você precisa proteger a sua vida, a sua integridade. Então, nesses casos que você, às vezes, um matrimônio, sei lá, se foi válido, porque existem casos que a maioria, mas se foi válido e você quer recomeçar a vida, a igreja acolhe os casais de segunda união. Claro, tentando integrá-los, tentando orientá-los. Papa Francisco foi excelente na Amoris Laetitia, no documento dele em relação, sobretudo no capítulo 8º, tratando desse tema, do acolhimento dos casais, digamos, de segunda união. Mas isso aqui não é o primeiro momento para essas realidades. O primeiro momento de fato, é procurar a igreja e tentar nulidade, saber de fato, chegando a isso aqui, percebendo que a coisa não foi... aí eu posso, digamos, entre aspas, me considerar uma pessoa que estou em uma segunda união, porque o meu primeiro matrimônio foi válido. Mas o primeiro momento não é esse, não é você se considerar já assim, ponto, acabou, não. Não. Vamos tentar investigar isso aqui, saber se de fato se essa tua primeira união foi algo de válido com todos os seus elementos essenciais. E aí procura o padre da tua paróquia, e tenta, se você é católico, né, cristão, né? Aí você pode dizer assim, o Padre Luiz, mas eu quero, né? Chega muito assim no tribunal, eu quero, mas ele ou ela não vai querer. Não tem problema. Não tem problema. Você pode apresentar o pedido de nulidade, os dois juntos, às vezes só um mesmo, uma parte, a outra parte notificada, às vezes não quer participar do processo, a gente notifica novamente até decretar a ausência da outra parte. Tem gente que vem no tribunal e diz, olha, tudo bem, eu sou a favor da nulidade, mas não quero participar de nada disso aqui. Tudo bem. O tribunal sabe a tua posição processual nisso aqui. Eu sou a favor da nulidade, mas discordei dos fatos que ele ou ela colocou ali. Então, tudo bem. Ou então não sou a favor da nulidade, porque acho que meu matrimônio foi, de fato, um matrimônio válido. O que ele ou ela está pedindo aí, da minha parte, não corresponde. Então, são posições processuais diversas e que as pessoas tinham direito, porque cada um interpreta a sua vida e os fatos a partir da sua ótica. E a igreja tenta, no máximo possível, buscar nesses processos, diria, a certeza moral, digamos, porque a verdade objetiva é muito difícil, porque a gente está julgando consentimentos matrimoniais, mas a certeza moral, de fato, da existência ou não daquele vínculo matrimonial. Então, isso é o esforço que a igreja faz. Agora, eu digo para vocês, é muito trabalho para pouca gente. É muito trabalho para pouca gente, tem pouquíssimas pessoas ainda especiais. É um tribunal por diocese normalmente, padre, ou não necessariamente? Não tem, porque não tem pessoas qualificadas. Então, normalmente os tribunais são configurados a partir de dioceses, igrejas particulares que se unem e formam aquilo que nós chamamos de tribunais interdiocesanos. Aí você imagina, né? 10, 15 dioceses num único tribunal, com pouquíssimas pessoas para trabalharem, para poder ajudarem as pessoas. Né? Eu podia trazer até dados quantitativos para vocês aqui, mas, por exemplo, basta dizer que no nosso Tribunal da Arquidiocese da Paraíba, de janeiro até, que compreende a nossa diocese, as causas de Patos estão vindo também, mas nós temos aí quase 200 liberos introduzidos até agora, outubro. Você imagina a quantidade de processos de pessoas que estão lá, entendeu? E tem pouca gente para trabalhar ainda, né? Eu iniciei esse podcast com vocês falando de aulas, né? Tá esse pessoal aí nos mestrados estudando direito canônico, claro, e é bom que estudem mesmo e concluam para poder colaborar e ajudar as pessoas. Agora, ajudar em que sentido? Não é ajudá-las a terem uma sentença de nulidade do matrimônio a todo custo.
a terem da igreja um juízo justo acerca do seu estado de vida. Para saberem de fato. Porque também uma sentença que não corresponde, pelo menos, à certeza moral daquilo, aquilo não vai ajudar as pessoas, sobretudo a salus animar, a salvação das pessoas. Não vai tocar isso aqui. Então, é uma área, digamos assim, eu fico muito, Juninho e Guga, feliz de poder colaborar com a igreja nisso, tá? E digo que o direito, para mim, e essa realidade atingiu uma outra perspectiva a partir da minha vocação ao ministério sacerdotal, né? Digamos, essas formalidades todas, isso aí, eu que às vezes a gente trabalha muito com papel, né? Mas eu quando paro, que olho, né? Aqui tá a palavra de Deus aqui, deixando o nosso cenário mais bonito, mas quando eu pego papéis na minha frente, eu não vejo papéis, eu vejo pessoas ali. Eu vejo histórias de vida, quando a gente está lendo as histórias para poder fazer os enquadramentos, eu vou vendo o sofrimento das pessoas. E isso vai dando sentido à nossa vida, ao nosso trabalho, ao nosso serviço à igreja. E a ajudar vocês, né, as pessoas interessadas a se reintegrarem com a igreja, serem felizes, né? E estarem em comunhão com a nossa igreja. Padre, logicamente que cada caso é um caso. Mas existe uma média de tempo, por exemplo, até sair do início do processo até sair a nulidade? Com essa informação de ter, às vezes, 15 dioceses chutando para o tribunal, eu já imaginei, mas por favor, padre. Olha, existe, mas vejam, o direito canônico, ele estabelece prazos. Ou seja, se prevê que um processo não dure mais de 1 ano, 2 em primeira instância, em segunda instância menos. Quer dizer, mas são prazos legais que muitas vezes não correspondem à praxis dos tribunais eclesiásticos. Porque depende de uma série de elementos. O Papa Francisco, né, com um documentinho chamado Mitis Iudex Dominus Iesus, ele introduziu no ordenamento canônico aquilo que nós chamamos de um processo breve, que seria um julgamento de nulidade de matrimônio que poderia perdurar até 45, no mínimo 45 dias, os prazos. Observado algumas condições para isso. Agora, depende. Um processo pode demorar 6 meses, 1 ano. Depende, porque às vezes as pessoas arrolam, por exemplo, colocam pessoas no processo que estão em São Paulo, que estão lá. Então a gente sai colocando rogatórias para outros tribunais. E aquilo que podia, às vezes, ter um prazo de 6 meses, chega a 1 ano, 2 anos. Porque a gente convida as pessoas. De outro país também, né? De outro país. Eu já peguei processo mais. Por exemplo, agora mesmo peguei um caso lá de alguém que a parte estava presa em Portugal, por exemplo. E a gente precisa... Aí, Luiz, professor, a gente precisa citar... Claro que precisa. Porque a parte que está aqui não casou, entendeu? Então não é justo, mesmo alguém que esteja encarcerado, ter uma sentença de nulidade do seu matrimônio sem que ele, pelo menos, tenha tido a oportunidade de saber que a outra parte deu entrada nisso. Ele pode ter conhecimento e dizer, não, isso aqui não me interessa, tudo bem, mas ele sabe. Mas uma realidade que foi criada pelos dois, a igreja não pode colocar à frente em uma nulidade sem que a outra parte tenha conhecimento. Então, basta dizer, por exemplo, que eu tive agora recentemente um caso de uma pessoa que estava em sistema de reclusão de liberdade em Portugal. E a gente precisou citar o gerente lá da penitenciária para poder citar a pessoa lá dentro, aquela coisa. E assim vai, né? E foram as rogatórias que nós chamamos nos tribunais eclesiásticos, a gente precisa atender outros tribunais também. Alguém que mora aqui em João Pessoa e que casou em São Paulo, que, enfim. E situações de traduções de documentos, quando são gente que está nos Estados Unidos, no Canadá, ou na Europa, em algum lugar. Então, o termo, Guga, varia de acordo com esses elementos todos. Mas, normalmente, em condições normais, sei lá, 6 meses, no máximo 1 ano, entendeu? A gente teria ali... daria, depende muito do tribunal e da demanda, né, de processo. Recadinhos rápidos aqui. Acho que o Hugo tem umas perguntas de caixinha hoje. Tem umas perguntas de caixinha. Bom, rapidinho, para você preparar, viu, padre? Tá muito bom o papo aqui, mas eu preciso aqui registrar que o EcclesiaCast acontece graças, primeiramente, à Divina Providência e também segundo as empresas que nos apoiam para que o EcclesiaCast chegue até você. Então, toda a tua Maria, você que já é consagrado ou quer renovar sua consagração pelo médico de São Luís Grande de Montfort, você pode adquirir a sua cadeia com a Toda a Tua Maria, tá? Vai estar aí o QR Code, aponta para a câmera do celular, vai lá pro link pra bio do Instagram, clica no link da bio, vai pro WhatsApp e pede os 10%, você vai ter lá para comprar cadeia, várias pulseiras, medalhas e muitos outros produtos dedicados à Nossa Senhora. E a Toda a Tua está conosco desde o início do podcast, seja quase 1 ano já caminhando conosco.
E quem chegou recentemente, mas nos ajuda muito também, para a gente poder continuar maratonando os episódios do Eclesiancast. O canal de cortes que está chegando aí, já com alguns pouquinhos inscritos, mas você pode se inscrever também agora. Quem chega para nos apoiar também é a Eleve, com o Lever 4.0, um suplemento natural, desenvolvido por especialistas, recomendado pelos melhores oftalmologistas. Sucesso há 7 anos, tá? E para que é que ele serve? Para reforçar a nossa visão, para que a gente consiga aí diminuir, retardar o desgaste da idade e também a exposição da luz, que a gente está constantemente em contato. Então, a saúde da nossa visão dos olhos também é importante para que a gente tenha qualidade de vida e possa ler a palavra de Deus, poder assistir a Santa Missa, poder maratonar o Eclesiancast. E, além desse, outro recadinho é a doação, né, Google? É isso aí, tem o nosso QR Code aí, se você quiser ofertar e ajudar a gente, também é só clicar aí apontar a câmera do seu celular para o QR Code e fazer sua oferta de coração. Outra forma de nos ajudar é curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando o link, tá? A palavra vai vir daqui a pouco, mas antes, padre, a gente de vez em quando, né, no nosso perfil do Instagram, abre uma caixinha de pergunta, quando tem algum tema que a gente sabe que tem curiosidade, e a gente abriu hoje e tem algumas perguntinhas aí que o pessoal fez pro padre, né, Guga? Eu acredito que é uma das maiores dúvidas com relação ao termo, né? Nulidade. Muita gente acha que a nulidade é anular um casamento que já existe, né? Então, muita gente perguntou aqui qual a diferença entre anular um casamento, um matrimônio, e reconhecer a nulidade de um... Isso aí. Até nós, às vezes, na igreja, eu percebo, às vezes, muitos padres, às vezes, usando expressões, às vezes, inadequadas, né? Mas a anulação, a priori, significa dizer que é um ato constitutivo, que você, de uma realidade que existiu e que você passou uma borracha, você anulou aquilo ali. Você fez um contrato, você dissolveu o contrato. A nulidade significa atos, a igreja declara atos que, na sua essência, nunca existiram, muito embora tendo um aparato externo. Então, a nulidade tem um efeito meramente declaratório de um ato. O ato foi nulo, ou seja, porque foi viciado, nele faltou um elemento essencial dele. E a anulação não, seria um ato de fato constitutivo e que de fato foi anulado, né? Então, para o matrimônio em si, nós não usamos a palavra anulação. Não existe matrimônio, digamos assim, anulação de matrimônio, né? Existem uns casos específicos do matrimônio do favor fidei, do orato não consumato, mas são situações bem particulares, onde entra em jogo aí o poder petrino, mas o que a gente trata nos tribunais são sentenças declaratórias de nulidade, ou seja, nós declaramos atos que na sua essência não existiram, muito embora um aparato externo, a partir de vícios na sua origem, ou seja, da falta de elementos essenciais ou de propriedades essenciais para o ato, né? Mais ou menos é isso. O casamento, então, o matrimônio, então, nunca existiu. Nunca existiu na sua origem. Uma outra pergunta aqui é da Mariane Rodrigues. Quem pode requerer a nulidade matrimonial? Isso aqui também, apenas os nubentes, né? Veja, aqui é interessante, né? Eu acho até que ela fez a pergunta, que tipos de nubentes, né, podem fazer esse requerimento? Quem casou, né? Quem casou. Suponhamos aqui, João contraiu o matrimônio com Maria, então João é hábil a pedir a nulidade, quanto Maria também. Ambos, tanto João quanto Maria. E mais, a priori, ninguém, apenas com uma exceção, né? Mas a priori são os dois, né? A igreja prevê a possibilidade de... Nós temos uma figura chamada de promotor de justiça nos tribunais eclesiásticos. Claro que por defender o bem público, aqueles matrimônios evidentemente nulos já, e essa nulidade, digamos assim, já é evidente e notória, então, a priori, o promotor de justiça também poderia pleitear, apresentar a petição de nulidade de um matrimônio. São situações excepcionalíssimas, eu pelo menos nunca peguei um caso desse, mas a priori seria o casal mesmo. Aqueles que contraem do matrimônio, tanto João como Maria, um ou outro ou os dois? Um ou outro ou os dois juntos, sem nenhum problema, mas os dois. Os dois ou um ou outro. Mais uma perguntinha, Guga, de caixinha, não? Não, por hoje é só. Padre, antes de encerrar, eu fiquei curioso. Aquela história do casamento de procuração. Me explica aí como é essa história. Que eu fui logo dizendo no casamento, não se casa de procuração, não casa, eu vou explicar. Agora eu quero saber. Eu gostou da situação da procuração. A procuração é o seguinte, a procuração é um termo, né, no âmbito jurídico que dá poderes a alguém para agir no teu nome.
Daí isso a gente precisa entender. Essa procuração, ela pode ser isso no âmbito civil, no âmbito canônico. Então, o procurador é aquele que age no nome de outrem, né? Seja com limites específicos daquela procuração ou não. Aí, como é que poderia acontecer um matrimônio por procuração? São casos excepcionais que praticamente eu nunca peguei, mas é previsto no código. Suponhamos aqui, nós suponhamos que, Maria está aqui, nesse país, que queriam se casar a vida toda, João, por algum motivo, ficou preso em guerra civil em um determinado país e está lá com a sua vida. Ela não pode ir para lá, nem ele pode ir para lá. Suponhamos que ela assinou ele assinou a procuração para que alguém possa representá-lo junto a Maria, para que esse matrimônio aconteça. São casos excepcionais como esse. Mas isso aqui, acho que vocês já aprenderam isso hoje, né? Que o que é que não falta nessa procuração nem pode faltar? O consentimento de quem deu poderes ao outro para que alguém o representasse nesse ato tão importante para a sua vida, né? E entre outras situações que poderiam eventualmente acontecer. Mas é previsto também a questão da procuração na igreja. E só uma outra perguntinha antes da gente ir para um quadro do encerramento aqui. Eu escutei uma piada de uma pessoa, não vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Para não expor ninguém, né? Mas assim, né? De que faz uma piada dizendo, porque tá o padre que me casou, aconteceu isso com ele e tal, não sei o quê. O senhor mesmo já falou, não depende, digamos, da dignidade ou da continuidade daquele sacerdote para que o matrimônio permaneça válido, né? Porque, na verdade, se ele existiu na origem, não interessa o que o ministro assistente aconteceu depois, não vai interferir. Tô certo? É isso mesmo? Claro, graças a Deus. Graças a Deus que os sacramentos na igreja atuam, chama de ex opere operato. Ou seja, eles não são eficazes na sua atuação, independente do estado de quem. Sobretudo no matrimônio, que, como eu dizia para vocês, são os nubentes que fazem o matrimônio. O padre ali está só ainda assistindo o matrimônio. Mas mesmo para os outros sacramentos, além do matrimônio, aos quais exige uma participação muito mais ativa do ministro, do padre, mesmo para os outros eles seriam válidos completamente. Porque, graças a Deus, a teologia católica é tão bela teologicamente ao ponto de tutelar esses bens que são tão importantes para oferecer. Aí eu uso um termo jurídico, né? Para trazer segurança jurídica para as pessoas. Tu imagina se a graça da Eucaristia dependesse do estado de graça do ministro. Em alguns casos a gente estaria frito, né? E outras situações como essa. Então a nossa teologia é maravilhosa, teologia católica, né? Então, independente do estado de graça que nós estejamos, o sacramento se atua, né? Por que isso? Porque a igreja que celebra os sacramentos, a igreja enquanto sacramento universal de salvação, é a própria igreja que atua nos sacramentos. E ela vai atuando ali, né? Independente da subjetividade, das condições das pessoas, né? Agora, claro, no ambiente da graça, aí vai depender de Deus e o efeito disso na vida de um e de outro, que aí não mais o sacramento existe plenamente. Pode ficar tranquilo, viu, meu amigo? Ele sabe que eu tô falando com ele aí. Padre, a gente tem um quadro aqui no podcast que se chama Segundo Católico, né? Segundo Católico, o host também tá com a gente aqui, ele não pôde estar, porque está ali em Lisieux, viu, Cássio? Você conhece Lisieux, né? Tá voltando, né? Mas está em peregrinação, né? Mas a gente batizou esse quadro, o nome dele, porque é o Segundo Católico, que tem o perfil do Instagram, e a resposta tem que ser em um segundo. Ou seja, a gente vai perguntar para o senhor alguns temas aqui, e a primeira coisa que vier na sua mente é para o senhor responder, tá? Posso fazer o aqui? Pode, com vontade. Vamos lá. Padre Luiz Carlos, uma música. Sobre vocações, tem tanta música. O Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir para... Eu sou padre, eu gosto das coisas. Agora você vai gostar aqui. Um livro. Sei que vai ter muitos, mas algum que... De direito, eu gosto de teologia também, direito canônico, sobretudo, tantas coisas. Um filme. Eu gosto de filme de ação, eu gosto de Jean-Claude Van Damme, eu gosto olha aí, rapaz. De cara. Tá vendo aí? O primeiro aqui. Né? Com certeza, olha, eu vou... eu acho que a idade do padre não é tão mais velho que eu. O senhor assistiu o Grande Dragão Branco, Sessão da Tarde, muitas vezes, né? Você tá bananeira também. Então olha, não é contando coisa da minha vida, mas eu cheguei a ser campeão brasileiro de karatê. Olha aí.
Isso que hoje eu luto mais nada, mas eu gosto de filme de ação e brigo. Quem tá lá no seminário, eu moro com ele, quando vai passar, daí vocês gostam de filme de ação, tem que ser de ação. Eu gosto dessa coisa que me... Então, Padre Luiz Carlos, Grande Dragão Branco, vamos lá. Um versículo. Será são tantos. Quando eu era criança, tu me amavas, eu te chamava pelo nome. Eu acho que é Oséias capítulo 11, eu acho que é uma parte belíssima da Bíblia. Um título mariano. Imaculada Conceição. Um personagem bíblico. Fora a Sagrada Família, né? Abraão. Abraão, pai da fé. Um santo. Gosto sei lá, gosto de Santo Tomás, gosto de Santo Antônio, gosto de Madre Teresa, gosto de Santa Dulce, gosto de São José Maria Escrivá, gosto de Padre Pio. Falei, Padre. Quem mais? Santa Teresa, os Carmelitas fantásticos também, Santa Teresinha, enfim. Um papa. Para minha geração jovem, João Paulo II marcou muito a nossa história, a minha vocação. Mas eu gosto muito também do Francisco. Gosto muito, não sei se posso usar essa expressão, da pegada do Bento XVI no âmbito da teologia. Olha, eu gosto de João Paulo II com a juventude, eu gosto de Bento com a teologia, eu gosto de Francisco com o povo, com o modo do que Francisco ele... A igreja em saída, né? Que a gente fala. Um lugar que o senhor conheceu e marcou sua vida. Roma, Assis. Eu gosto demais de João Pessoa, da minha cidade aqui. Morei em Recife também, gosto muito do povo de Pernambuco, também gosto de... E um lugar que o senhor gostaria de conhecer. Eu morei muito tempo na Europa, então viajei um pouquinho, né? Mas eu gostaria de conhecer algumas coisas do Oriente aí também. A África, eu já... Sabe que esses dias eu fui fazer, de vez em quando eu fui fazer missão. Já fui no Xingu algumas vezes, passei às vezes um mês visitando as famílias. Eu gosto muito dessas coisas, né? Tô ficando mais já com os cabelos brancos, mas eu sempre sonhei muito em estudar na minha vida e dedicar um tempo à missão Adjentes. Então, alguns lugares assim como a África, eu gostaria de conhecer também. Eu gostaria de conhecer, enfim. A missão para mim, que gostaria de conhecer, eu não falo muito de turismo, assim, né? Eu quando falo de conhecer lugares, eu falo muito de conhecer e ter uma experiência ali. Eu sempre pedi muito a Deus, eu morei, graças a vocês no início aqui, 6 anos em Roma, mas eu nunca tinha ido para a Europa quando fui estudar. Então eu pedi muito a Deus, eu era padre, Senhor, eu não quero ir assim para a Europa para fazer turismo assim apenas, né? Fazer viagem. Eu queria ir para de fato estudar e conhecer, e de fato Deus me deu essa graça. Então eu falo muito assim de conhecer, numa perspectiva de conhecer de fato o povo, a cultura. Eu acho que nós nos adaptamos, né? Nós que somos pais, Deus vai dando a graça a gente, a gente que se transfere muito em paróquia, né? De se adaptar àquelas pessoas que estão ali próximas a gente. E eu acho que com 6 meses já está resolvido o problema e a gente já está inserido. Eu, pelo menos, já estou amando aquele povo, gostando daquela realidade. Então, eu acho que eu gosto de viver mais ainda, para poder, Deus me dando a graça de viver mais, poder servir mais a igreja e poder ajudar as pessoas. Eu acho que a missão do padre é essa. Eu acho que ajudar as pessoas a serem felizes, a se encontrarem, né, com Cristo, com Jesus Cristo. E a vida minha, eu acho que tem sentido para isso, né? De levar as pessoas a conhecerem a Jesus, né? Eu acho que é isso. Né? Eu tenho quase 20 anos de padre, hein? Hoje é dia 7 de outubro, agora fiz 19 anos de ordenação presbiteral, né? E a vida, digamos assim, o elan, digamos assim, continua o mesmo, assim, desde o início. Eu acho que agora reconfigurando algumas coisas na vida, ressignificando outras. Mas eu sou apaixonado pela minha vocação, pela opção pela graça que Deus me deu de viver isso e pela vida que praticamente eu escolhi também como graça de Deus para mim. Eu acho que eu não sou muito feliz no meu sacerdócio e, sobretudo, na capacidade de cada missa, cada celebração, cada formação, cada momento que nós nos encontramos. Entendeu? Por exemplo, um momento como esse aqui, nós estamos reunidos. Isso, eu fico completamente feliz e alegre. Isso para mim não é né? E eu acho que é isso. A minha vocação, graças a Deus, nasci aqui em João Pessoa. Aqui estou aí servindo a Igreja da Paraíba também, em outros lugares.
E quantos anos Deus me der para isso, eu vou gostaria de continuar fazendo aquilo que eu faço. Padre, gostaríamos, né, em nome do Ecclesiancast aí, essa verdadeira aula, né, sobre o matrimônio, sobre a nulidade também. E a gente sabe que o senhor tem, com certeza, aí muito mais conteúdo para compartilhar com a gente, então as portas aqui do Ecclesia estão sempre abertas. Direito canônico é um... O homem tem doutorado em direito canônico, né? Então... Olha, eu que agradeço, pessoal. Eu fico feliz de compartilhar com vocês. Eu recebi o convite aí do Guga e disse, olha, Guga, vem cá, eu quero te conhecer, né? Eu não queria pegar... Teve uma pré-entrevista com o Guga para ver se ele se vinha, né? E aí eu fico feliz aí de ter o pessoal que está em casa aí contribuindo. Eu quero que vocês também... estar com vocês, a gente tá nesse universo aqui, né? Mas fico feliz, eu agradeço a vocês. Olha, continuem firmes nesse propósito, o trabalho de vocês, esse apostolado, diria, porque claro que é. E que Deus abençoe vocês cada vez mais e sejam fecundos, né? Na evangelização, no crescimento. Vocês são pessoas inteligentes, né? Leigos, né? Casados quase já, todos dois. Eu acho que o testemunho de vocês é muito importante para a igreja, para a sociedade, e eu acho que continuem perseverando nisso, né? Que a evangelização acontece não só apenas nos padres, né? Os padres têm as coisas específicas, né? Que são próprias nossas, né? E acho que a igreja precisa quanto mais de pessoas como vocês que estejam aí a evangelizar e a levar conteúdo bom para as mídias e para a sociedade. Temos a palavra, Guga, aí? Não pensou, não? Não pensei, não. Pensou? Então eu vou dizer aqui, viu? Diga aí. Pode ser quem foi que fez o monge que fez o compilado lá do... Graciano, foi isso? Graciano. Então pronto, para provar que você assistiu o episódio todo e tá correndo até o final, você vai digitar aí Graciano, beleza? Tem que sempre ser uma palavra diferente para o pessoal poder se espantar. E o que é isso? Então assiste todo até o final, digita aí Graciano, curte o vídeo, se inscreva, compartilha. E padre, eu queria pedir pro senhor, rapidinho, a gente já com o tempo meio estourado, mas a gente falou muito da realidade das pessoas que estão buscando ver sobre o seu estado de vida. Eu queria que o senhor desse uma palavrinha rápida, né? Pode olhar para aquela cama que o senhor fez diversas vezes ao longo do episódio, para quem está meu amigo Guga, que está se preparando para receber o matrimônio. Olha, reza, vive uma vida de igreja, traz Jesus ao centro da tua vida, a palavra de Deus, ensinamentos. Se prepara bem, eu acho que trazendo a presença dele. Você vai, claro, tomar uma decisão livre, consciente, não tenha medo de dar um passo desse na sua vida. E tenha coragem de amar as pessoas, de acreditar no amor, que o amor existe e que ele tem sentido na medida em que Jesus está presente na nossa vida, né? E com isso, ser feliz e de fato, viver a vida a dois e, sobretudo, uma vida em comunhão com a igreja. É isso que eu desejo para vocês. Não me procure depois de nulidade do casamento, não. Vai fazer qualquer coisa. Vai casar, eu acho que é melhor ser feliz e trazendo Deus para a vida de vocês, eu acho que é o mais importante. Isso aí. E pra gente encerrar mesmo, por favor, o senhor desse uma bênção pra gente, pra quem tá nos acompanhando no episódio. Vamos lá, de hoje. pessoal. Pedir a Nossa Senhora. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora, então rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É isso, esse foi mais um episódio do Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com conhecimento. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Deus abençoe. Valeu.